Fala pessoal! E hoje a gente começa uma nova série de vídeos aqui no canal tratando sobre refração. Nesse primeiro vídeo a gente vai explicar em linhas gerais o que é esse fenômeno, onde é que ele está presente no nosso dia a dia e nós vamos terminar trazendo uma grandeza muito importante desse assunto, que é o índice de refração absoluto. Essa é uma medida importante tanto para a aplicação direta em questões, quanto também para você entender os próximos conteúdos, em especial a lei de Snell-Descartes. Então vamos lá, para a gente tratar das definições básicas, tá? Que é a primeira coisa que eu vou fazer. Vamos entender logo de cara o que é refração, né? Olha, refração é um fenômeno que você pode perceber facilmente. Pega um copo transparente, coloca água nele, e aí nesse copo com água você coloca uma caneta, um canudinho, um lápis, o que quer que seja dentro. Qual vai ser a sensação que você vai ter? Você vai olhar, vai olhar para o copo na lateral, né, pela lateral, e você vai ter a sensação de que aquele objeto que você colocou lá dentro está um pouco torto ou quebrado. O canudinho está quebrado, o lápis está quebrado. Apesar da gente ter a nítida impressão de que isso aconteceu, mas na verdade é só uma mera ilusão. É porque a luz, quando vai mudar de meio material, né, quando ela sai ali da água para o vidro, do vidro para o ar, ela vai sofrer um pequeno desvio, o que vai dar a sensação para a gente de que aquele objeto está quebrado. Eu fiz aqui do lado uma representação para você ver, né? Só para marcar aqui para vocês, ó. Bem aqui eu fiz uma representação para você ver um raio de luz sofrendo um pequeno desvio, nesse caso aí quando está saindo do ar para o vidro. A gente dá uma exagerada, tá? Mas é só para você entender que acontece um desvio. Esse desvio é o que define a refração? A resposta é não. Apesar da maioria das questões abordar a questão do desvio que a luz sofre quando tem essa mudança de meio, esse não é o principal ponto para a gente definir se houve ou não houve refração. O principal ponto está na velocidade da luz, certo? Então esse é o ponto que eu queria que você tivesse atenção. Para a gente definir se houve refração ou não, para a gente definir refração, a gente não vai falar do desvio. Ele acontece na maioria dos casos, mas não é o essencial para definir. O que define é a mudança no módulo da velocidade da luz. Tá? Então se a velocidade da luz mudar de valor, se ela aumenta ou diminui dependendo da situação, sim, você tem refração. Quando é que a refração acontece? Ela acontece em duas situações específicas. Uma delas é a mais comum, que é quando você tem uma mudança de meio material, quando a luz sai de um meio para outro diferente. E casos clássicos, como por exemplo, esse que está aí, que é do ar para o vidro, mas por exemplo, você está dentro de uma piscina, a luz que você está recebendo, a luz do sol que está chegando ali, ela está indo do ar para a água. Tá? Então, nesses casos, quando você tem uma mudança de meio material, é o mais abordado nas questões, você tem refração. Mas a refração também acontece quando você tem uma variação de densidade. E isso, qual seria o maior exemplo, para essa situação? Seria a nossa atmosfera. A nossa atmosfera é mais densa nas proximidades da superfície da Terra e ela é menos densa, nas regiões mais altas, nas últimas camadas. Aí isso vai ter um fenômeno interessante que a gente vai ver lá nos exemplos. Então essas são as duas situações elementares para a gente observar a refração. E lembra, refração, eu estou falando numa mudança da velocidade da luz. Normalmente tem desvio, mas esse não é o ponto que define. Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos, né? Rapidinho aqui, trazer alguns exemplos para vocês. Pessoal, é o seguinte, olha. O primeiro exemplo que eu botei aqui foi aquele do copo, né? Que eu acabei de citar para vocês. Então você vê o canudinho meio torto ali, é só a impressão mesmo que a luz sofre um leve desvio. Outra situação em que você tem refração, nos óculos. A lente que a gente usa, né, para corrigir a visão, na hora que a luz passa por essa lente, ela vai sofrer desvios. Esses desvios vão depender do seu problema de visão, a gente vai falar disso mais para frente, vão depender do que você precisa corrigir. Além disso, no nosso próprio olho também acontece refração. No caminho que a luz faz, desde a entrada, desde que ela chega até o nosso olho, até atingir a retina, tá? Ela vai sofrer refração. A gente vai ver aí que nós vamos ter algumas mudanças de meio material. Outro exemplo que eu citei para vocês aqui, que eu trouxe para vocês, esse bem daqui, ó, é o da fibra ótica. Tá? A fibra ótica a gente vai detalhar mais para frente quando estiver falando sobre ângulo limite e reflexão total. É algo que facilita muito as nossas comunicações, agiliza muito as nossas comunicações e usa o conceito de refração para funcionar. Né? A gente usa a refração para explicar esse fenômeno. Outro caso é bem curioso, esse que está aqui em cima de mim. Ó. Esse rapaz feliz dizendo que a piscina está rasa. Por quê? Porque o jovem acha que o fundo da piscina está bem aqui, ó. Mas na verdade o fundo da piscina é esse. A gente é um pouco enganado quando chega perto de uma piscina, quando a piscina tem água, claro, né? Se você nunca mergulhou nela e está querendo avaliar a profundidade, bom,
só olhar não é o melhor critério, tá? Porque a gente tem a sensação de que a piscina é mais rasa do que realmente é. Isso a gente vai explicar mais para frente por que acontece. Um outro caso que eu queria trazer para vocês é uma situação que engana um pouco a gente quando nós contemplamos o pôr do sol ou o nascer do sol. Nas duas situações acontece isso. O rapaz está aqui, ó, o menininho está aqui, crente que está vendo o pôr do sol, está vendo ele bonitinho aqui na linha do horizonte, só que na verdade aqui é só uma enganação. Na real, o sol já não está mais nem no campo de visão dele. Mas os raios que estão sendo emitidos pelo sol, na hora que chegam na nossa atmosfera, lembra que a nossa atmosfera vai aumentando gradativamente de densidade à medida que vai se aproximando da superfície? Esses raios de luz vão sendo gradativamente desviados e aí terminam chegando no cara, mesmo não estando mais no campo de visão. Aí qual é a sensação que ele vai ter? De que aquela luz está vindo em linha reta. Então ele vai pensar que o Sol está aqui, quando na verdade o Sol está aqui embaixo. Já não está mais nem no campo de visão dele. Isso vai acontecer também no nascer do Sol, só que ao contrário. Antes do Sol chegar até o nosso campo de visão, até a linha do nosso horizonte real mesmo, a gente já vai começar a ver, porque os raios do Sol vão sofrer um desvio semelhante e a gente vai terminar tendo uma visão aparente, né? Vai ter uma impressão de que o Sol já está nascendo. Bom, outra situação, para a gente não deixar de falar do Pink Floyd, né? O prisma, tá? Que é onde ocorre um fenômeno também muito curioso chamado dispersão da luz. A gente define melhor, detalha mais para frente. Mas eu já vou adiantar logo para vocês, quando a gente fala das cores que compõem a luz branca, né? A gente já tratou vocês viram isso com o Jorge nas aulas anteriores. Quando você tem as cores da luz branca passando por um prisma, cada cor vai sofrer um desviozinho diferente. Cada cor vai ter um índice de refração específico, vai ter um desvio específico. E aí a gente vai conseguir fazer essa decomposição, a gente vai conseguir separar as faixas de cor. Mas a gente detalha essas coisas mais para frente, não é o nosso objetivo de hoje. Hoje é só trazer essas ideias gerais para vocês. E olha só que curioso. Pessoal, esse não é um assunto novo. Esse é um assunto que há séculos vem sendo discutido. Trazendo aqui para vocês o Ptolomeu. O Ptolomeu é mais conhecido naquela discussão de gravitação, quando a gente vai falar de astronomia, do modelo geocêntrico. Ptolomeu viveu entre os anos 90 e 168 e percebeu, veja só, percebeu a existência da refração atmosférica, que é aquilo que eu estava comentando com vocês agora há pouco, né? Ele já no primeiro século, né? Aliás, chegando aí nos primeiros anos da era cristã, ele já tinha identificado essa refração da atmosfera. Quero destacar um outro cara, que não é tão citado. No período da Idade Média, a gente teve alguns estudos importantes na parte de óptica no mundo árabe islâmico, tá? Lá no Oriente. Né? E aí uma das figuras importantes é esse tal de Alhazen. Alhazen viveu entre 965 e 1040, como está assinalado. E olha só que curiosa uma das ideias dele. Olha. Ele diz que a refração é causada, tem causada aí, né? Mas é causada por raios luminosos que viajam a diferentes velocidades em materiais diferentes. E isso é basicamente o que eu estava definindo para vocês antes, né? Então o Alhazen já tinha percebido que a luz sofre algumas mudanças na sua velocidade quando muda de meio material. Aliás, essa é uma coisa que a gente comenta muito na parte de ondas, né? Que a velocidade de uma onda depende do meio material onde ela se encontra. Aqui a gente retoma esse conceito. Algumas notas importantes para vocês. A primeira delas é só para eu repetir aquela informação da refração, tá? Que é um fenômeno em que um raio de luz sofre alteração no módulo de sua velocidade quando passa de um meio para outro diferente. Então foca nisso, pessoal. É quando você tem uma mudança no módulo da velocidade, certo? Uma alteração no módulo da velocidade. É aí que a gente define o que é refração. A maior velocidade possível para a luz é a velocidade da luz no vácuo, que gira em torno de 300 mil km por segundo. Só que, normalmente, aliás, eu não vou botar a setinha aqui, que vai ficar em cima de mim, né? Eu vou puxar para cá, ó. Normalmente, o valor que a gente usa para a velocidade da luz é no sistema internacional, em metros por segundo. Então, esse valor gira em torno de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Esse aqui é um valor que é bom que você lembre sempre, tá? Às vezes as questões informam, mas nem sempre elas vão te dizer. Um terceiro ponto importante é que no ar e na água, essa velocidade é ligeiramente menor, comparando com o vácuo, claro,
Na hora que a luz sai do vácuo, por exemplo, entra na nossa atmosfera, ela já reduz um pouquinho de velocidade, entrou na água, reduz mais um pouquinho, e por aí vai. Depois a gente vai mostrar para vocês algumas medidas importantes. E aí eu já trago o último tópico da nossa conversa de hoje, desse vídeo, que é o índice de refração absoluto. Pessoal, para que serve esse índice de refração? Ele serve para a gente caracterizar, como está anotado aí, ó, serve para a gente caracterizar a influência de um meio sobre a velocidade de propagação da luz. Com o índice de refração, a gente vai ter uma noção, vai ter uma ideia se a velocidade da luz vai ser alta ou baixa, se vai aumentar, se vai diminuir, dependendo da situação. Tá? Então, o índice de refração absoluta é importante por isso. Ele vai te dar uma ideia do que acontece com a velocidade da luz naquele meio. E aí, como é que a gente faz? A conta é bem simples, ó. Como você está vendo bem aqui, ó. O índice de refração a gente representa pela letra N, ele é C sobre V. E o que é C? C é a velocidade da luz no vácuo, que é aquele 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E o V? V é a velocidade da luz no meio que você está estudando, no meio que você está analisando. Tem uma tabelinha aqui em cima de mim que trata dos índices de refração de alguns materiais, de alguns meios materiais. Do ar, da água, do vidro, da glicerina, enfim. Tem vários aí. Então, como é que a gente calcula esses índices de refração? Sempre pegando a velocidade da luz no vácuo e dividindo pela velocidade da luz nesse meio. Isso é um valor medido em laboratório, você só tem que saber olhar para a tabela. Tá? Não tem que decorar nada aqui. Agora, o que você precisa saber? Como a velocidade da luz no vácuo é o maior valor possível, esse índice de refração ele sempre vai ser ou maior ou igual a 1. Vai ser igual a 1 quando for no vácuo, ou quando a gente aproximar. Nas questões de física é muito comum a gente pegar o ar, deixa eu destacar aqui o ar para vocês, a gente considerar o do ar sendo 1, a gente considera que no ar a velocidade é aproximadamente a do vácuo. Certo? Uma aproximação em algumas situações um pouco grosseira, mas para as questões de física vale, ok? Para as questões de Enem, de vestibular, vale. Então esse valor sempre vai ser maior ou igual a 1. O que a gente vai relacionar? O que a gente vai associar? Seguinte, pessoal, olhando aqui para essa divisão, o que você tem que entender? Que quanto maior for o índice de refração, menor é a velocidade da luz no meio. Então, quando você chegar no meio em que a velocidade da luz cair muito, ele vai ter um índice de refração alto. Quer ver o exemplo? Ó, o índice de refração mais alto que eu tenho na minha tabela aqui é o do diamante. O diamante é 2,42. Quer dizer que lá a velocidade cai muito. Tá? Quer dizer, a velocidade da luz no vácuo é muito maior do que dentro do diamante. E isso vai fazer com que o índice de refração suba. Tá? Eu coloquei um esqueminha aqui embaixo para você associar, certo? Então, pessoal, quanto maior for o índice de refração, menor é a velocidade naquele meio material. E quando o índice de refração é alto, a gente diz que o meio é mais refringente. Tá? Então, o índice de refração é mais alto no meio X, então aquele meio X é um meio mais refringente. É esse o vocabulário que a gente usa, tá bom? Se lá é menor, eu digo que ele é menos refringente. Fazendo algumas comparações aqui para você entender isso que eu estou falando, Por exemplo, a água é 1,33 e o ar é 1. Então eu posso dizer para você, comparando os dois, que a água é um meio mais refringente que o ar, porque ele tem um índice de refração maior, o que significa que a velocidade é mais baixa na água do que no ar. Certo? E por aí eu poderia fazer outras análises. Por exemplo, só fazendo uma última comparação, diamante e acrílico, que eu tenho aqui, eu posso dizer para você que o acrílico é menos refringente do que o diamante, porque o índice de refração dele é mais baixo. Tá bom? Num outro vídeo a gente vai fazer exercício trazendo esses conceitos e os próximos que a gente vai apresentar no vídeo 2 de refração. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal!